Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus. Nós estamos aqui para transmitir para você o nosso culto. Hoje é terça-feira, dia de estudo, de ensino da palavra. Por isso que nós vamos estar aqui louvando a Deus e daqui a pouco falando um pouquinho sobre um assunto que é muito importante na vida cristã, na vida do servo de Deus, tá bom? Então nós vamos começar louvando ao Senhor, né? Bota aí dá o play, DJ, ali é o nosso DJ. Dá o play, DJ, vamos louvar a Deus todos juntos. What? Era pra ser eu. Não, Isaac, não Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Essa é a oração dominical que Jesus nos ensinou. Então cantemos. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometidos, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas
porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Pertence a Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto, deixa minha colinha aqui. Nós vamos estar falando sobre um assunto, importantíssimo que é a oração. Disse um determinado pensador que a oração é a respiração da alma. Não existe crente, não existe crença, não existe manifestação de fé sem a oração. Porque orar é falar com Deus, é conversar com o nosso Pai, é estar conectado, aí nessa era de tecnologia, que os cultos estão sendo online, via live, gravações, enfim, que está nos conectando. Então, nesse tempo, essa palavra conectado nos leva à oração. A oração é a nossa conexão com Deus, é aquilo que vai nos levar a estar conectado com o sagrado. E Paulo escreve a Timóteo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz o seguinte, capítulo de número 2, o versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Você vai, Paulo exorta Timóteo que Timóteo deve usar a prática da oração em favor de todos. E aí nós começamos a pensar, e esse é o tema que nós vamos usar para esse encontro aqui essa noite, que é os tipos de oração. Porque Paulo vai falar aqui de oração, mas ele vai trazer algumas categorias de oração. E a primeira categoria que ele vai dizer, vai falar da prática de súplica. O que é uma súplica? O que é suplicar? A palavra suplicar vai nos levar, vai envolver um sentimento que está dentro da alma. Aí a Lídia está aqui com Salmo, livro de Salmos, Salmo número 21, o versículo 2. O que vai dizer para nós aí, Lídia? Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Então, o texto está dizendo, esse salmo é o salmo da oração pelo rei na guerra, E aí o salmista está dizendo que Deus cumpriu-lhes o desejo do coração e não esqueceu das suas súplicas. Então, quando você suplica, o Salmo 42 vai falar, quando o salmista vai dizer, ele vai falar, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então isso é uma súplica que está vindo da alma, do profundo da alma do salmista, desejando. Ele diz, no salmo ele vai dizer assim: quando é, Senhor, que eu entrarei, me apresentarei diante do meu Deus? Existe uma necessidade na alma dele de estar diante de Deus. Isso é uma súplica. Quando você suplica a Deus, quando você vai estar em oração diante de Deus. E aí Paulo, aqui nesse versículo, ele vai falar sobre a oração de intercessão. O que é intercessão? E aí nós vamos ver, o Isaac vai ler para a gente, Isaac? Samuel, 1 Samuel, você pode achar aí na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 12, o versículo 23. E deixando de orar. Não. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então, Samuel, ele está diante do povo e ele vai dizer para o povo assim: olha, longe de mim vir pecar contra Deus, deixando de orar.
por vocês. Samuel, ele era sacerdote. O que era a função sacerdotal? O sacerdote, ele era o intercessor, aquele que estava entre o povo e Deus. E Samuel estava aqui no meio. Então ele vai dizer assim, ó, longe de mim deixar de me apresentar diante de Deus pela vida de vocês, pela vida do povo de Deus. Assim também nós, como servos de Deus, no tempo do coronavírus, né, no tempo da quarentena, não podemos deixar de nos apresentar diante do nosso Deus, intercedendo por todos os homens, intercedendo por toda a terra. Eu me lembro da palavra do evangelista Cledinaldo, lá da Sé, de Parque Paulista, quando ele, em uma de suas mensagens, ele disse, eu não estou pedindo a Deus que livre a minha família, mas eu estou pedindo a Deus que livre o Brasil. Isso é uma oração intercessória. Não é olhar só para mim, para a minha necessidade. A súplica, quando você suplica pela sua alma. Mas quando você intercede por outrem, né? Hoje é 24 de março e amanhã o nosso irmão Romero, né? Nosso amigo Romero que está enfermo, que está internado ali no hospital em Saracuruna, ele vai passar por uma cirurgia. E nós estamos pedindo ao povo de Deus, esteja intercedendo, seja intercessor pela vida do irmão Romero, né? No dia de hoje, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa usar os médicos, para que Deus possa usar enfermeiros, para que Deus possa usar o equipamento médico, que Deus possa agir em favor do seu filho. É um clamor que a igreja levanta hoje. Nós estamos clamando a Deus por isso, estamos intercedendo pela vida do irmão Romero. Mas Paulo vai falar também aqui sobre um outro tipo de oração. Ele vai falar sobre a petição, né? Aquele que pede. Vamos lá, a Vânia está aqui, né? Em tempo de quarentena, ninguém pode sair do quintal. Mas aí a gente está todo mundo junto aqui. A Vânia veio para cá nesse culto com a gente para cultuar a Deus. E aí ela vai ler com a gente aqui Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Olha, Jesus está em Mateus 7, né, ensinando sobre a oração. Os versículos anteriores a esse, Jesus vai dizer assim, qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra, né? Ou lhe pedindo um ovo lhe dará uma serpente? Pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Fala com Deus, através da oração, através da súplica, através da petição, através da intercessão. Fala com Deus, né? Esse tempo é um tempo de nós voltarmos à prática da oração, né? É tempo de você orar, é tempo de você clamar pelo seu amigo, pelo seu vizinho, né? É tempo de você clamar pelo Brasil, é tempo de você orar, de você pedir a Deus para que Ele venha atender a necessidade do seu povo. E nós temos também, perdão, queridos, a oração de comunhão. E aí a Carla ficou ali com Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 22. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então Paulo está dizendo que nós precisamos descobrir na oração
que nós temos comunhão com Deus. Pelo sangue de Jesus, que é o novo e o vivo caminho que nos foi aberto. O sangue de Jesus, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele está abrindo um caminho para nós nos aproximarmos de Deus, para nós nos chegarmos a Deus. E esse caminho se dá também através da oração. Você não deve, verdade que nós muitas das vezes utilizamos a oração como súplica, como intercessão, né? Nós usamos a oração como petição, mas precisamos aprender a usar a oração como comunhão com Deus. E na oração como comunhão com Deus, nós descobrimos que nós podemos estar pertinho do nosso Deus, junto com o nosso Deus, independente da situação que nós estejamos atravessando. Que nós podemos desfrutar de momentos com Deus, de reconhecê-lo como Abba, né? Como o paizinho querido e amado, e não apenas apresentar as nossas queixas, não apenas apresentar as nossas necessidades, mas também ouvir quais são as necessidades dele. Qual é a vontade dele para o seu reino e qual é a vontade dele para a nossa vida. E nós vamos aprender isso através da oração, né? Porque oração também é conversa. Então, quando você conversa, quando nós paramos aqui para conversar, eu falo, a Vânia fala. Então, há um tempo eu falo, um tempo a Vânia me escuta, outro tempo a Vânia fala e eu a escuto, outro tempo a Lídia fala e eu a escuto. É verdade que tem hora quando você está no meio de mulheres, todo mundo fala e todo mundo escuta, né? Mas no final dá certo. Todo mundo entende tudo. Mas e assim também deve ser com Deus. Nós falamos, nós contamos, nós colocamos as nossas necessidades e precisamos estar prontos para ouvir as necessidades de Deus. E a necessidade de Deus vai estar sendo alinhada à nossa vontade quando nós entrarmos na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que Ele nos apresentou através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos limpa, que nos redime, que nos restaura, que nos levanta, que nos sustenta, que modifica a nossa vida. Por fim, o último modelo de oração é o modelo de ação, a oração como ação de graças. Nós precisamos aprender a ser agradecidos. A Bíblia não conta a história de um homem com detalhes, mas nos traz a entender de um certo homem que viveu a sua vida inteira no templo, mas ele tinha no coração dele, no envolvimento dele com Deus, esse homem ele tinha uma certeza na sua alma de que ele não morreria sem antes ver o grande libertador de Israel, que era o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus nasce em Belém de Judá, e quando cumpre-se os 8 dias, os dias da purificação, José e Maria pegam o menino Jesus e levam ao templo. O livro de Lucas vai nos relatar isso. E quando o menino Jesus, José e Maria chegam com o menino Jesus no templo para ser apresentado ao Senhor segundo a lei, a Bíblia diz que Simeão pega o menino nos seus braços e ele vai dizer: graças te dou, ó Pai, porque os meus olhos viram o Redentor de Israel. E agora o Senhor pode descansar a minha alma em paz. O Senhor pode despedir o Senhor. Simeão estava dizendo assim: Senhor, agora eu posso morrer, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu quero te louvar porque o Senhor me fez uma promessa de que eu não morreria sem antes ver o restaurador, o Redentor de Israel. E agora os meus olhos estão vendo, eu posso ir em paz. Assim devemos ser nós também. Devemos fazer orações de gratidão. Quantas bênçãos Deus te deu nesse tempo
e que você se alegrou, contou para a família, contou para os amigos, contou para os irmãos e não contou para Deus? Quantas bênçãos você já recebeu, né? Como diz a canção, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez. E você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez. Assim se você começar a contar as bênçãos que Deus te deu, você vai ficar surpreso. E aí eu te pergunto, com quantas delas você já parou para agradecer? Por quantas delas você já parou para louvar a Deus? Me lembro, por fim, dos 10 leprosos. Os 10 leprosos que estavam fora do arraial, fora da cidade, e ao verem Jesus, de longe gritaram. E Jesus dá uma palavra de ordem, vai, apresente-se aos sacerdotes. A Bíblia vai dizer que os 10 leprosos foram, se apresentaram ao sacerdote e todos estavam limpos. E apenas um voltou para agradecer. E esse um ainda era estrangeiro. A nação de Israel, o povo judeu, tinha toda aquela sua tradição, como se eles fossem os melhores do mundo, os melhores dos povos. E Jesus faz questão de mencionar que ele curou 10 e apenas um voltou, e o que voltou era estrangeiro. Então, que nessa noite, você aprendendo sobre esses tipos de oração, na tua mente, no teu coração, você possa suplicar a Deus. Clame a Deus para que Ele preencha a tua vida. Clame a Deus para que Ele preencha o teu coração. Suplique a Ele pela presença dEle. Eu me lembro de Davi, no Salmo 51, quando ele diz assim, não me lances fora da tua presença e nem retira de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi pede ao Senhor, lava-me e ficarei limpo, serei purificado. Quando Davi no Salmo 139 vai dizer, sonda-me, ó Deus, e me conheces, né? Sonda o meu coração, vê os meus caminhos e se houver algum caminho mau em mim, livra-me e guia-me pelos caminhos eternos. Então, clama a Deus, pede a Deus para livrar você da situação que você está. Você está numa situação difícil? Pede a Deus. E Ele pode, essa noite, mudar a situação da sua vida. Você conhece alguém que está necessitado? Clama a Deus pelo necessitado. Clama a Deus por alguém. Interceda. Seja um agente de milagre na vida de alguém através da oração. Seja um agente de milagre na vida de outro. Que Deus te livre. Sabe por quê? Nós costumamos dizer, né, quando Tiago escreve na sua carta, quando ele diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? E aí Samuel vem dizendo lá no seu livro, né? O que Samuel diz? Ai de mim, Deus me livre de não interceder por vocês. Se você pode interceder por alguém, interceda. Se você pode dobrar o teu joelho e lembrar de alguém que está necessitado, e você orar por ele, clamar a Deus por ele, pedir a Deus para libertar a vida dele, peça, clame. Não tenha esse pecado sobre os teus ombros, mas seja você um intercessor, um agente de milagre na vida de alguém. Seja você alguém que está diante de Deus agradecido, com ação de graças, com louvor, com agradecimento por tudo aquilo que ele fez na sua vida, né? Por tudo que ele tem feito na vida da tua família, na vida da tua parentela, por tudo aquilo que Deus tem feito na tua casa. Nós estamos em casa. O coronavírus nos trancou em quarentena por algum tempo. Esse tempo vai passar, né? Mas enquanto estamos aqui, que nós possamos desfrutar, que você possa desfrutar na sua casa da maravilha que é viver em família. E louvar a Deus porque você tem uma família. Louve a Deus porque você tem esposa, porque você tem filhos. Louve a Deus porque você tem irmãos. Louve a Deus porque
você está agregado em uma comunidade, porque Deus te abençoou assim. Amém? Vamos orar? Nós vamos fazer uma palavra de oração. Eu já vou estar encerrando, mas nós vamos suplicar a Deus pela vida do irmão Romero, né? Vamos pedir a Deus nessa hora, lembrando nesse momento do nosso irmão que está numa situação difícil. Nós vamos clamar a Deus por ele. Você pode orar com a gente? A Carla vai levantar a voz nessa oração e depois nós vamos estar encerrando essa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Oremos. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Deus querido, na tua presença, Senhor, nós sempre estamos, ó Deus. Senhor, nesse momento nós queremos interceder, ó Pai, pelo teu filho Romero, ó Deus. Senhor, amanhã está marcada uma cirurgia, ó Pai, que seu filho terá que passar, Senhor, se for de acordo com a tua vontade, meu Deus. Senhor, nós te clamamos agora e te pedimos, ó Deus, pela tua atuação, pelo teu fluir, Senhor, ali naquele hospital, ó Deus querido, na vida do teu filho, ó Deus. Senhor, toma, Senhor, conta, Senhor, toma, Senhor, o primeiro lugar e naquele lugar, ó Deus. Senhor, usa, Senhor, cada médico, cada enfermeiro, cada profissional, Senhor, envolvido ali, ó Deus, para abençoar a vida do teu filho Romero, ó Pai querido. Nós te pedimos que a tua boa mão esteja sobre ele ali naquele lugar. Senhor, ordena a bênção, Senhor, para a vida, Senhor, do teu servo. Abençoa também, Senhor, a sua esposa. Abençoa os seus familiares, ó Pai. Senhor, toca nos corações, Senhor querido. Ó Pai, e vai trabalhando, Senhor querido. Pai, nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus curador. Tu és um Deus restaurador. E para Ti não há impossível. E para aqueles que creem, Senhor, em Ti também não há. Ó Pai, então por isso, Senhor, nós intercedemos a Ti. E te pedimos, ó Deus, que Tu venhas operar, Senhor querido. Se Tu quiseres, ó Deus, Tu podes, Senhor, usar os médicos. Se Tu quiseres, Tu podes tocar na vida do Romero com as Suas próprias mãos, ó Deus. E, Senhor, estabelecer todas as coisas, Senhor, colocar tudo no lugar. Mas nós te pedimos, Senhor, certos, Senhor, que Tu farás o que é o melhor para o Teu filho. Que seja feita a Tua vontade, Senhor querido. Entra com providência. Muito obrigada por este momento de intercessão, Senhor, e de clamor. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que Tu estás nos ouvindo. E em nome de Jesus nós te pedimos essas coisas. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde. Até quinta-feira. Quinta-feira nós vamos estar aqui realizando o culto no lar mais uma vez para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. No nome de Jesus. Tchau. Graças e paz. Tchau, paz, irmãos. Fiquem com Deus.